Fala, seus lindos, tudo bom? Sejam bem-vindos à minha cozinha. Nós vamos dar início hoje ao Papo de Chefe, uma inovação de programa, onde o convidado vai cozinhar aqui junto comigo e a gente vai bater um papo. Por isso, Papo de Chefe. Ele fala sobre o que ele é autoridade e eu fico aqui na minha área. Então nós vamos dar início hoje a esse novo formato de programa, Papo de Chefe. Sejam bem-vindos à minha cozinha. Isa Candelária, uma especialista em vinho, que vai bater um papo legal aqui com a gente. E lógico, no final a gente vai harmonizar esse prato aqui com um bom vinho. Isa, vem pra cá. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bom? Tudo ótimo. Seja bem-vinda à minha Muito cozinha. Muito bem. Hoje... Já estou ambientada aqui. Já está ambientada? Hoje eu e Isa nós vamos cozinhar aqui um prato, um arroz brasileirinho. Isa, que gosta de uma comida afetiva, falou pra mim que a comida pra ela é uma cumbuca, um mexidão e manda pra dentro. E essa é a comida que abraça, que ela sente que aquele gostinho de casa de mãe. Então a gente vai fazer exatamente isso. O arroz brasileirinho, que é uma mistura de várias coisas. E no final vocês vão ver esse resultado. Bom, bora, Isa? Bora, cozinhar e bater papo? Bora, e comer no final de colher. Porque pra ser afetivo tem que comer de colher. Olha aí, ó. Mais uma questão. Então é isso, galera. A gente vai começar aqui. Isa, diga. Se apresenta aí pra galera. Eu já te conheço, te acompanho nas redes sociais. Muito bem, E muito eu quero bem. que você fale um pouco. Bom, eu sou uma apaixonada que fala sobre vinhos na internet, eu dou aulas sobre vinhos. Então, assim, uma sommelier que gosta de compartilhar o gosto do vinho com todas as pessoas. E viajada, né? Viajar. Eu gosto muito de viajar, mas eu acho que o vinho e a viagem tem tudo a ver. Porque eu falo isso, às vezes a gente fala, provei um vinho chileno. Uma delícia, muito gostoso. Mas é muito diferente quando você vai até lá e você sabe qual é o tipo de solo, você conhece o enólogo, você conhece a vinícola, a política dele, você vê as barricas, o vinho estagiando. É muito diferente você viver e você só degustar um vinho. Eu acho que tudo isso junto fica muito melhor. Eu acho que você absorve muito mais sobre aquele vinho, sobre aquele estilo daquele país, daquela uva. Então, eu acho que viagem e vinho estão sempre muito ligados. Por isso que eu me divido entre viajar e beber vinho. Então é isso, vocês já entenderam que ela entende muito de vinho. Sim. Agora, vamos ver se ela entende de cozinha. Vamos cozinhar. Estamos Bora. aqui, ó, com o nosso mise en place. E a gente vai colocar de fato a mão na massa, viu? Não Tá tem bom. nada pronto. Aqui não é fake, aqui é fato. Você me pede pra fazer, eu faço. Então vamos embora, hein? Ó, temos aqui calabresa e bacon que a gente vai cortar. A calabresa aí nas suas rodelinhas Tá. e o bacon em cubos. Isa entende vinho, entende faca? Olha, vou fazer um disclaimer. Eu não sou ruim, mas eu não sei fazer aqueles cortes rápidos e lindos que chefes de cozinha faz. Mas eu não me atrapalho com a faca e nem me corto. Já é um começo? Chamou pra responsabilidade. Já aí é eu um gostei. começo. Então agora vai. Isa, vamos Bora. lá. Então você quer a linguiça calabresa em rodelinhas, e o bacon em cubos. Fechadíssimo. Enquanto você vai começando aí, fica à vontade. Eu vou passar aqui pra nós um café. Delícia. Que é todo programa de entrevista que se preza, desde o Jô Tem que ter um até Danilo Dente. Tem café, tem caneca. Pega a sua aí, ó, e eu vou pegar a minha. E a gente vai tomando café enquanto Muito você... bem. Eu vou passar um café enquanto você corta aí o bacon e a calabresa. Pronto. E você pode ficar à vontade que a gente vai conversando, falando mais um pouco sobre o que é Isa, sobre o que é vinho. Às vezes as pessoas costumam me perguntar, né? Tipo, Isa, eu quero muito aprender a tomar um vinho legal, quero saber mais ou menos qual é o estilo de uva que é legal, mas assim, eu quero pagar baratinho. Tem vinho bom baratinho? E aí eu falo assim, tudo não terás. Concorda? Sim, lógico. Tudo não terás. Na vida você tem que fazer uma escolha. Então, assim, quando você escolhe comprar um vinho que é mais barato, imagina que todos os insumos desse vinho foram mais baratos. Então, assim, o enólogo não vai pegar a melhor uva, né? Ele vai fazer isso, mas ele não vai pegar o seu melhor produto. Não é a supra-sumo, Não é o supra-sumo. É como eu fazer aqui um empadão, escolher um trigo Exato. mais baratinho no mercado. Você não vai escolher um trigo ruim, concorda? Sim. Não é um trigo ruim, mas também não é o melhor trigo disponível no mercado. A mesma coisa E vai gerar o enólogo. efeito, o resultado final não vai ser igual. Então, assim, quando você quer um vinho barato, você não vai tomar aquele super vinho de alta gama. Isso não tem como. Mas você vai encontrar vinhos de ótima qualidade, super bem feitos,
Mas, quando você fala sobre um vinho ícone, por exemplo, você não vai conseguir acessar um vinho ícone pagando barato. Que é um vinho diferente, é um vinho diferenciado. Então você tem que saber, eu posso tomar no dia a dia um vinho mais em conta, mas eu tenho que ter em mente que eu não vou tomar o suprassumo daquele vinho. Eu não vou tomar o melhor, aquilo que foi aquela dedicação total, o melhor terroir, a melhor barrica, o melhor processo. Eu tô tomando um vinho digno, super bem feito, gostoso, muito bom. Mas não é aquele super vinho. Então, a relação preço e qualidade no vinho, acho que assim, nos alimentos também é uma máxima que, Sim. que é válida, funciona. Então, preço tá de alguma forma ligado à qualidade sim do vinho. Eu costumo falar que os vinhos super, super caros, aqueles que são realmente vinhos ícones, né? Que a gente fala, vinhos de alta gama, vinhos ícones, eles também contam com marketing, com a marca, com toda a história que aquela vinícola construiu, com todo o prestígio daquele enólogo. Então, ele é um vinho de maior qualidade? Se for pisado Sim. com o pé, vale mais caro? Se for com o pé. Você sabe que muitos vinhos do Porto são pisados a pé até hoje. Sério? Uhum, Eu vinhos caros, jurava vinhos que não tinha baratos. mais processo. Existe. Porque alguns enólogos acreditam que a pisa-pé não tem nada que substitui. Tanto a mecânica, quanto o peso, quanto a extração. Então, até hoje, se você for no Douro, você encontra vinhos feitos a pisa-pé, até hoje. E O pra que ser é muito legal. sincero, qual a diferença que faz isso? A diferença é que é cultural. Existem hoje prensas pneumáticas que imitam o pé. Ela tem formato de pé, ela imita ao máximo. A tecnologia já fez isso. Só que tem produtores que acreditam que ser tradicional... Pneumática é tudo que é a efeito de atração, é vento? É ar, isso, né? tudo Na que é verdade. ar. Então, é uma prensa delicada, mas ao mesmo tempo ela é forte, é com o peso certinho. É como se equivalesse ao pé humano pisando. Mas tem muitas vinícolas que já se modernizaram e usam a tecnologia, mas tem algumas super tradicionais que ainda usam pisa-pé. Claro, hoje com protocolos de higiene completamente diferentes do que era no passado. Sim. Mas ainda pisa-pé. Ó, enquanto isso, mostra aqui pra mim, ó. Ela tá falando e tá conseguindo cortar. E um corte. Bom corte, Era hein? isso que você queria? É isso aí mesmo, Isa. Então tá bom, tô feliz. Tô feliz que eu tô atendendo a expectativa aqui na Hoje tem ciência do café. corte. Não é café no bule. Café no bule é outro programa, né? Hoje tem café aqui, ó. Pra iniciar o nosso bate-papo. A Isa já tá falando aí um O cheirinho pouco tá uma delícia. sobre valor, né? Essa questão de associar o vinho ao preço. E explicou muito bem. Lógico que ela é uma chefe nessa área, né? Uma autoridade sobre vinho. E a gente vai tomar um café. Bora. Enquanto a gente cozinha e bate um papo. Isa, como eu falei, seja Cheirinho tá uma bem-vinda delícia. aqui. Obrigada. E fique à vontade, viu? Obrigada. Sem o gesso de tudo que você já conhece. Sim. Isso aqui é Já um tô à novo. vontade, já tô até cozinhando. Ó. Já tá até picando, cozinhando. tomando um cafezinho. Que isso? Eu tava falando com você, aqui nos bastidores, sobre a questão de... Vem pra cá agora, assume meu lugar que eu vou Diga. fazer uma parte aqui pra você, que tirar essa pele do bacon, que é alguma coisa realmente chata de fazer. Ah, precisa. Aquelas, né? É. Precisa mesmo tirar essa O que pele? acontece, Isa, com essa questão do bacon? Quando você vai na textura, né, a gente pensa na composição do prato, assim como o vinho, você pensa em tudo. E quando você vai comer, com ela tá com essa pele, como a gente vai fritar, ela fica um pouco mais rígida, né? Então, assim, não me agrada muito e também não é muito comercial. Então, você acaba que a gente tira. Isso aqui no feijão é uma delícia, não é verdade? Então, isso que eu ia falar, eu nunca tiro, agora curioso, eu não sabia que se Sempre tirava. que eu vou fazer para alguma coisa, fritura, alguma coisa do tipo, porque ela não vai cozer, né? Que não vai levar. Eu realmente tiro para que não tenha essa questão da textura rígida na boca. Muito bom. Enquanto você tá fazendo isso, quer que eu vou fazendo alguma outra coisa? Vamos lá, por enquanto não. Deixa eu cortar esse bacon que eu quero falar com você, que eu tava falando Diga. dos bastidores aqui. Sobre essa questão de rolha.
Eu mesmo tinha um preconceito. E aí você começou a explicar, eu quero que você explique pra galera em casa sobre a questão rolha sintética, garrafa que não é rolha, que aí tem, né, um nome técnico que você acabou de falar. E eu quero que você explique essa questão, porque realmente existe um preconceito. E muitas vezes o preconceito é só pela falta do conhecimento, nada mais. E às vezes que o resultado final não vai mudar em nada. E eu queria que você contasse pra gente aí como que funciona essa questão das rolhas. Eu achei bem interessante. O que a gente sabe é que rolhas naturais, elas são para vinhos que vão envelhecer por longos períodos. E é assim, tô falando de grandes vinhos que vão ficar guardados ali por 30, 40, 50 anos. A gente já sabe que eles vão envelhecer bem, porque existe uma boa troca de oxigênio entre a rolha e o mundo externo. Então é uma troca de oxigênio satisfatória para que esse vinho possa amadurecer bem com o tempo. Então isso já é sabido. Porém, a gente também sabe que rolha natural é muito caro. Então eu estava falando aqui justamente nos bastidores que a árvore da onde a gente tira a cortiça para fazer as rolhas naturais, a árvore se chama sobreiro, e você pode tirar a capa dela para fazer a cada praticamente 90 anos. Então imagina, demora muito, você tem uma fazenda de sobreiros, só que você vai ter uma produção muito baixa, porque imagina, você pode tirar por muito, muito tempo, ficar sem tirar. Então, é muito caro, é um produto hoje muito caro. Então, encarece o vinho e, além de tudo, ela é sujeita à doença da rolha, que é o que a gente chama de bochonê. Então, às vezes, tem um bichinho, um fungo, que vai estar na árvore, você não vai sentir cheiro de nada, você não vai ver nada, mas aí na hora que você for tratar essa rolha para colocar ela no vinho, aí que ele vai aparecer, sem gosto, sem cheiro, sem nada ainda. Sim. Mas aí na hora que você coloca ela no vinho, ele vai se desenvolvendo. As rolhas, elas passam por um tratamento. E esse tratamento, essa interação entre o fungo e os produtos químicos desse tratamento, que deixam elas aptas para serem usadas, né, numa bebida que a gente, né, para elas ficarem higienizadas, essa interação vai desenvolver esse fungo. E é aí o perigo, porque você pode perder 3, 4 mil garrafas de uma vez só e você não tem como prever isso. Porque não tem, ela não é vista a olho nu, ela não tem um cheiro específico logo no início, ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo, então você pode perder. Então, além dela ser muito cara, ela é sujeita à doença. Aí vem a modernidade, com as rolhas, primeiro com as rolhas sintéticas, Sim, que mantém o glamour das rolhas, de você usar ali um saca-rolhas para abrir o vinho. E depois, agora, o que tem de mais moderno é a screw cap. É aquele vinho que a gente só gira assim. A gente chama de tampa-rosca, screw cap, que tipo ela que vem nos azeites alumínio. comerciais. Para Exato. aquele barulhinho tá É a aberto. mesma coisa disso aqui. Isso aqui é um screw cap. É a mesma coisa. No vinho é do mesmo jeito. Só que qual que é a vantagem disso aí? Ela não é sujeita a doença, porque ela é completamente higienizada, tranquilo. E ela veda o vinho. Então, para vinhos jovens é muito bom. Porque vinho jovem precisa ser consumido jovem. E se ele tem muita interação com o oxigênio, eu perco esse vinho porque ele vai acabar oxidando muito rápido. Não é o que eu quero. Aí veio com a modernidade a screw cap, que ela veda o vinho. Aí por isso que veio a história do vinho jovem. Sim. Então ela mantém ali o vinho isolado do oxigênio, isso é ótimo. E aí veio o upgrade dessas rolhas screw cap, que agora eles estão testando uma nova tecnologia que é uma microoxigenação nessas rolhas screw cap, porque eles querem começar a testar essas rolhas nos vinhos que vão envelhecer por longo tempo. Porque aí você barateia esse vinho, você não sujeita, às vezes, 3, 4 mil garrafas a serem desperdiçadas com o bochonê, e você consegue ter ali seu vinho bem envelhecido, bem amadurecido na garrafa. O resultado final é o mesmo, mas mais barato e sem o risco da doença. Muito bem. Você falou sobre
o lance da característica dos vinhos jovens e dos vinhos mais maduros. Sim. Eu acho que tem duas coisas que a gente precisa considerar nessa equação. A primeira é que quando a gente fala sobre vinho antigo é melhor, vinho velho é muito mais gostoso. Aí depende. Depende do seu gosto pessoal. Por exemplo, se você gosta de um vinho que é mais potente, que tem uma acidez mais vibrante, que no nariz tem muita fruta, então o seu estilo de vinho é um vinho mais jovem. Agora, se você gosta de um vinho com aromas mais evoluídos, aromas mais de especiarias, uma coisa até mais aromas animais que o vinho pode desenvolver, menos fruta no nariz, uns taninos mais domados, mais macios, aí o seu estilo de vinho é um vinho mais antigo. Então, a gente já percebe aqui que não é uma questão de ser melhor ou pior, tem tudo a ver com o que você gosta. Não é uma conta exata. Não é porque aquele vinho é antigo que ele é melhor que um vinho jovem. Vai depender da harmonização que você quer fazer, vai depender do estilo de vinho que você gosta. Aí você vai decidir se você vai escolher um vinho mais jovem ou um vinho mais velho. Agora, nem todo vinho é feito para envelhecer. Nem todo vinho é feito para envelhecer por quê? 99% dos vinhos produzidos são feitos para a gente consumir em até 5 anos. Então, vinhos jovens, a maior parte deles. Porque Reforça eles não... essa porcentagem. Quantos por cento você disse? 99% dos vinhos produzidos. Tipo assim, é uma parcela muito pequenininha dos vinhos que são produzidos, que são feitos para envelhecer por longuíssimo tempo. Aí você tem os intermediários. Nós estamos falando de quantos anos? 30, 40, 50 anos. O vinho mais antigo do mundo, hoje, comercializado ou não comercializado, mas que existe, que realmente, de fato, as pessoas que provaram, os especialistas, como você fala, não, esse vinho aí realmente é tudo isso. Porque tem esse místico, né, sobre... Então, é o que eu falei. Por exemplo, o meu estilo de vinho é um vinho mais amadurecido. É um vinho mais maduro, ele tem taninos mais tranquilos, ele já tem um pouco de aroma de oxidação, então um pouco de fruta seca, ele tem um aroma de estribaria. Não é todo mundo que gosta desse tipo de aroma, desse tipo de paladar. E isso não é necessariamente bom ou ruim. Mas, no dia a dia, eu prefiro consumir vinhos mais jovens. Então, assim, de novo, nem todo vinho é feito para envelhecer. Por quê? Para um vinho envelhecer bem, ele precisa passar por alguns processos específicos e ele precisa ser uma seleção do melhor que a vinícola tem. Então, assim, tenho 10 mil hectares de vinhedo. Eu vou pegar aquele único hectare que vai me dar as melhores uvas e eu vou tratar delas assim, da maneira mais especial possível e deixar ela passar pelos melhores processos para que ela possa envelhecer bem. Então, quais são os fatores que vão determinar se um vinho vai envelhecer bem? Eu preciso ter muita acidez, porque com baixa acidez, esse vinho não vai muito longe. Porque a acidez é que dá a crocância, o frescor do vinho. Se eu já engarrafo um vinho com baixa acidez, eu não vou conseguir deixar ele chegar muito longe. Eu preciso ter um nível alcoólico bem alto, porque o álcool também é um conservante natural do vinho. E para os vinhos tintos, eu preciso de bastante tanino. Agora, vinho branco também envelhece super bem. Tem alguns vinhos brancos que são... Tem alguns fortificados, tipo Sauternes. Sauternes é um vinho francês, ele é fortificado e ele tem a tríade. Acidez, muito álcool. Não, ele não tem a tríade porque ele não tem taninos, porque ele é branco. Mas ele tem alta acidez e alto álcool. Então ele envelhece super bem por longos e longos anos. Você vai encontrar um Sauternes dos anos 80, vendido hoje super caro. É um vinho super bem conceituado porque ele envelhece bem, porque ele se beneficia com o tempo. A maior parte dos vinhos, ela não vai se beneficiar desse tempo na garrafa. Ou não vai acontecer nada, você vai abrir o vinho daqui 10 anos, ele vai estar o mesmo, ok? Ou ele vai estar um vinho morto. O vinho, assim como a gente, ele nasce,
ele tem ali o seu auge, né? Seus 30 anos, né? A gente tá no auge. E depois ele vai envelhecendo. E ele fica velhinho e ele morre. Então, você precisa saber, esse vinho foi feito para envelhecer? A maior parte deles não. Então, assim, no dia a dia, você vai beber vinhos jovens. Ninguém fica bebendo vinho de 1970 todos os dias. Até porque são vinhos muito caros, né? Então, vinhos jovens que você compra para envelhecer são caros. E se você já quer comprar eles prontos para beber, bem amadurecidos, bem maduros, você vai pagar o triplo desse valor. Então, é um vinho muito acessível também. Então, eu costumo dizer que é uma questão de gosto. A gente tem que encarar, em resumo, como uma questão de gosto. Você gosta ou não gosta de vinho jovem? Eu prefiro vinho jovem pro dia a dia. Mas eu também gosto dos vinhos envelhecidos. Isso a pessoa ela vai aprendendo no dia a dia, né, Isa? Vai. Experimentando. Ela tomou um vinho, ela viu ali que a data... E como que data isso? A partir de... Tem na garrafa ali a data de fabricação, aí quanto tempo que aquele vinho já tá, para a pessoa entender também um pouco sobre isso, né? Porque tem muito essa questão, gosto, vou no mercado, compro um vinho, e aí chega em casa, tá bom, esse vinho aqui é muito... Por quê? As pessoas, elas se prendem só a questão ali, tá ali a data, né? 2018. Então esse vinho de 2018 tem X anos. Quanto esse tempo? Ele passou em barriga quanto tempo? Essa questão. Porque, como a gente estava falando aqui antes, é muito a falta do conhecimento. Sim. Que a gente gera um preconceito. Às vezes as pessoas falam assim, eu queria muito começar a beber vinho, mas é caro. A gente já foi nessa parte. Eu gosto muito de vinho, mas eu não consigo beber uma garrafa inteira. É até interessante você falar sobre isso, sobre essa questão da geladeira. Que as pessoas falam, né? Questão de temperatura, abrir um vinho, depois, eu não bebo vinho porque eu não consigo beber uma garrafa inteira e aí estraga. Né? Então não é só sobre isso, né? Só sobre essa questão de guardar ou não. Mas existe muita falta de informação e as pessoas acabam. Apesar de que agora, no contexto geral, né? Tô falando aqui do novo mundo. As pessoas estão mais abertas, né? A experimentar vinho, tá aparecendo mais pessoas. E aí até que eu quero que você fale um pouco, saindo um pouco dessa questão de vinho, como que você iniciou isso? Porque todo mundo bem assim, você é jovem, assim como eu sou jovem. Antigamente, a gente volta, eu tenho 12 anos de profissão, quando eu comecei existia um preconceito muito grande, né? Primeira cozinha gigante que eu tomei conta, os cozinheiros mais antigos me detonaram. E eu persisti, insisti e consegui, né? Mas também tem isso, você é muito jovem, e aí eu quero que você fale um pouco sobre como você iniciou, se existe esse preconceito da questão do ser jovem e ter tanto conhecimento, que eu acho que o que vale de verdade é isso. Sim. Mas que eu quero que você fale um pouco aí sobre você, como que você iniciou isso, que as pessoas ficam muito em dúvida. Nasceu bebendo vinho? Né? Nasceu em uma mesa que tinha vinho? Então, você pode explicar. Bacon e calabresa ela sabe fritar, hein? Mas aí também, será que é ponto pra mim? Porque, gente, o fogo tá fazendo todo o trabalho. Entendeu? Não é tanto ponto pra mim. Eu vou te falar uma coisa, Isa. Eu vou pegar o mérito só pela calabresa fininha. Aí eu vou pegar o mérito agora. Eu vou te falar uma coisa. Você acredita que não é? As pessoas realmente... Isso é importante a gente falar aqui e a gente trazer isso, né, no nosso dia a dia, em todos os nossos episódios. Esse é meu desejo. Uma cozinha descomplicada. As pessoas entenderem, igual quando você falou sobre o corte. Eu não sei cortar como um chefe. Eu acho que o mais interessante é a gente começar a fazer. E você vai aperfeiçoando. Até porque existe muito da característica. Nem todo sommelier é como a Isa. Sim. Você tem uma abordagem completamente diferente. Eu sigo você no Instagram. Inclusive, tá aí o @da Isa. Siga ela lá. Se você quer aprender sobre vinho, ela vai falar sobre lá de um jeito totalmente diferente. Então isso é personalidade também, né? Eu sou um tipo de cozinheiro, de chefe de cozinha, que eu sou muito bruto, muito rústico. Então eu não gosto muito de... Eu faço coisa fina, faço, mas eu não gosto de ver cortes muito exatos, sabe? Sim. Essa questão me chama já um pouco a atenção. Mas voltando à questão do fogo, esse controle de fogo, de conseguir ver se tá queimando ou não, realmente a gente merece mérito, porque não é uma coisa que... As pessoas tem gente que tem medo de fogão, fala, não, eu queimo tudo e realmente. Então... É igual quem tem medo de panela de pressão. Esse medo eu não tenho. Eu vou te falar que tem alguém do nosso recinto aqui que tinha dúvida sobre panela de pressão. Esse medo eu não tenho, já abandonei esse medo. Hoje eu uso ela é minha amiga. Que bom que você tocou nesse assunto. A gente fez as pazes com ela.
Porque eu vou te falar, tem alguém aqui no nosso recinto, tá? Não vou falar quem é, não vou falar o nome dele. Não fala, não comenta. Mas eu vou falar o seguinte, eu tava cozinhando em casa e ele falou bem assim, aí eu deixei a panela de pressão soltar a pressão sozinho. Ele falou, ué, não coloca debaixo d'água? Aí eu falei, não, eu colocar debaixo d'água é mais perigoso, inclusive. Ai, isso eu não sabia. Não sabia? Eu botava embaixo d'água? Pelo amor de Deus. Olha aí. Pensa a troca de temperatura, como que é brusca. Né? Então a panela de pressão é o quê? A panela de pressão ali é uma bomba. Sim. Então você vai jogar água em cima. E aí ele falou, mas assim, soltando sozinho não explode? Ó, gente, deixa eu falar uma coisa. Panela de pressão não explode à toa. Se a panela... mas já vi caso, já vi vídeo. É porque alguma coisa aconteceu. Tem algum problema, tá com defeito. Ela não foi feita para explodir. Então pode cozinhar tranquilo que não vai explodir não, tá? Muito bem. Então, Isa, realmente as pessoas têm essa dificuldade de olhar, de ver que tá queimando, que não tá. Falar, não, esse ponto aqui tá bom. E, gente, cozinha é começar, é não ter medo. Tudo que a gente faz é a gente que domina. A gente tá aqui, a gente sabe o tempo parar. Tá muito alto, tá queimando, vai pela questão do cheiro, vai pela questão do ouvido, o olhar. Entende? Tudo sentido você vai usar para você fazer uma excelente comida. E aqui tá ficando bonito, ó, tudo bem douradinho. Tá bem bonito. Pois é, esse aqui é pra gente fazer. A Isa, ela chama diferente. Eu chamo de mexida, você come... É juntadão? Um ajuntadão. Me fala uma coisa aqui, uma pausa. Em que momento você descobriu o ajuntadão? O ajuntadão é o seguinte. Sabe aquele dia que você tá meio... você precisa de um afago, de um negócio. Eu tenho pra mim que tudo que você come numa cumbuca fica mais gostoso. Tudo que você bota assim na cumbuca fica melhor. E eu, desde pequena, tenho uma mania de misturar muito a comida. Minha mãe brigava, falava assim, Isa... Minha mãe também brigava. Pelo amor de Deus... Tá feio, não mexe com Ela falava assim, por que você mistura tudo no prato? Fica parecendo uma argamassa. Eu falo, mas eu gosto assim, eu gosto de tudo muito misturado. E aí, eu juntei a cumbuca e tudo misturado. Aí eu falei, cara, ao invés de eu misturar tudo no prato, eu já misturo tudo na panela. Aí, o que eu faço? Depende do dia. Então, depende do dia, do que eu tenho na minha geladeira. Geralmente, eu olho tudo que eu tenho na geladeira e aí, com base nisso, eu vou fazer o meu ajuntadão. Então, esse daqui já tá super elaborado. Geralmente, eu boto um arroz, um feijão, aí, às vezes, eu quebro um ovo, coloco um furikake por cima... Então, eu vou fazendo assim, boto tudo na cumbuca. Aí, às vezes, eu coloco legumes, às vezes eu coloco alguma verdura que tem. Eu gosto muito de colocar couve junto, que eu acho que fica bem gostoso. Eu amo couve. Então, eu vou juntando tudo que eu tenho. E, meu filho, boto ali. Ó, esses dias eu tinha isquinha de filé mignon. Aí, coloquei isca de filé mignon, coloquei farinha de milho, coloquei... couve que eu tinha, coloquei feijão, misturei tudo, botei na cumbuca, ficou um ajuntadão delicioso. Um ajuntadão. Então, depende do que eu tenho na geladeira. O famoso mexido é o ajuntadão da Isa. E é realmente, isso aí é liberdade na cozinha, galera. Isso aí que você tem que fazer. Você tem a liberdade. Você vê que ela, que com certeza, a pessoa que trabalha com vinho sommelier, ele conhece a alta gastronomia, né? Porque paciência, esses caminhos caminham juntos, né? Essas duas áreas. E conhece diversas comidas, mas na hora que precisa daquele afago, né? Quero lembrar de alguma coisa. E de falar em afetivo, minha mãe é cozinheira há muitos anos, agora ela não trabalha mais, né? Inclusive foi ela que me ensinou a cozinhar. Mas a minha mãe, a comida dela, a gente sempre fala, tem que ser nova. Fazer mexida a gente não comia. Meu pai já não. Meu pai, ele não faz comida que presta. A gente chama dono da comida molhada. Mas comida de mexido, meu pai era expert. Não tem como. É a melhor dele. Então, assim, é realmente a gente lembrar um pouco de casa, né? Sentir esse gostoso. Cuidado. Minha avó fazia uma coisa que pra gente é muito afetiva, assim, em casa, Pega né? aquela espumadeira pra gente tirar esse bacon daqui. Lá em casa é muito afetivo. Eu não sei se você comia isso. Não sei nem se tem um nome. Eu só sei que minha avó fazia isso. Ela fazia o feijão fresquinho no dia. E aí, quando a gente estava comendo, ou perto dela, ou no colo dela, quando a gente era menor, ela colocava farinha de rosca, ia fazendo uns bolinhos com a mão e ia dando pra gente comer. Isso, pra mim, é bem afetivo também, esse bolinho de feijão com arroz que ela amassava assim e dava pra gente. Isso é bem gostoso. Tem coisas que remetem.
Eu lembro, assim, igual você tá falando de bolinho, eu pegava a folha de alface, colocava a comida dentro, dobrava e comia. Eu era mestre colocava em fazer banana. isso. Eu colocava Eu banana. colocava banana. Eu Eu era gostava, minha mãe mestre pra fazer isso. temperava o alface com bastante limão. E aí eu pegava, cortava uma banana nanica e ia fazendo tipo umas trouxinhas de alface com banana nanica e ia comendo. A gente tinha muita mania de comer com banana, né, no prato. Agora você me desbloqueou uma ótima memória. Comida Acho que de infância. Agora eu vou trocar de lugar com você, mas primeiro eu quero que você fale sobre essa questão que eu te perguntei, de como você começou, se hoje existe ainda essa questão do preconceito com a idade. Quando eu comecei na gastronomia, como eu falei, eu senti isso. E no vinho eu queria saber se é diferente, como que é. Porque quando as pessoas veem alguém falando de vinho, tanta propriedade, acha assim, nasceu bebendo vinho, né? Uma mesa que sempre teve vinho. E pelo que eu sei da sua história, realmente foi uma escolha, né? Foi um momento de decisão, uma transição de carreira. E eu acho que é bacana você falar para quem tá em casa. Vamos trocar de lugar. Venha para cá enquanto eu falo. Cara, assim, o vinho realmente foi uma escolha na minha vida, mas essa coisa de ser muito nova e falando sobre coisas. Tá numa posição de autoridade muito jovem, né? Sim. Eu lidei com isso um pouco antes, né? O vinho nunca fez parte da minha realidade, minha família não bebia vinho. Nada? Nada. Por dois motivos, a gente cresceu ali sempre na igreja, então o vinho era meio que uma coisa meio proibida, assim, e tal. E dois, porque a gente tinha muita grana, né? Então, não que vinho seja necessariamente uma coisa só para quem tem grana, Sim. mas é porque você precisa ter alguém que te mostre a cultura do vinho. Sim. Então, a gente nunca teve contato com isso por esses dois motivos. Então, não tinha ninguém ao nosso redor ali que tivesse essa cultura de beber vinho e tal. E também porque era ainda assim uma coisa meio proibida e tal. Aí quando a gente foi ficando mais velho, eu fui ficando mais velha, fui descobrindo que existia esse mundo, mas assim, pra mim, eu falava, ai, vinho é ruim, é muito seco, ai, não gosto de vinho doce. Comecei como todo mundo, É a polêmica do vinho doce, na né? época da faculdade, a gente não tinha R$1 no bolso, porque o universitário ele não tem dinheiro, né? Isso é um fato. Ele não tem dinheiro. E aí a gente tinha pouco dinheiro e aí o que dava era aquele litrão de vinho ruim, doce, para tomar. Então esse foi meu primeiro contato, mas ali começou e terminou ali porque eu realmente não gostei. Aí, linkando um pouco a minha história com essa relação que eu tenho de ser muito jovem e estar numa posição de autoridade, logo quando eu saí da faculdade, eu comecei a empreender, eu abri uma agência de marketing, tive ela por 6 anos, e então eu era sozinha, não tinha sócio, então quem ia para as reuniões era eu. E às vezes a pessoa falava assim pra mim, tá bom, e quando que eu posso conhecer os sócios da empresa, né? Sua chefe, seu chefe. Nossa. E aí eu falava assim, não, na verdade eu sou a dona da empresa, tal, você tá falando direto comigo. A pessoa, tá, tudo bem. Então eu fui criando, desde essa época, mecanismos para eu sair dessas saias justas que as pessoas me colocavam. E fui criando também formas de eu me sentir mais à vontade, demonstrar que eu era autoridade naquilo, que a pessoa tinha que me respeitar de alguma forma, porque eu sabia o que eu estava falando. Então, eu fui desenvolvendo essas habilidades de fazer isso. E no vinho não foi diferente. Eu tive que usar essas habilidades para me inserir, assim. Mas ainda hoje é difícil, assim. O mundo do vinho para mulheres é muito difícil, a gente sabe disso. As mulheres ainda, infelizmente, são pouco respeitadas, são pouco consideradas. Assim como eu acho que em todos os mercados. Mas no vinho, claro, não ia ser diferente. Mas, assim, hoje eu já não tô mais tão nova, já não sou mais tão jovem assim. Então, acho que para as pessoas tem tem menos estranhamento eu estar nesses lugares. Mas para o mundo do vinho, eu sou muito jovem, eu cheguei há pouco tempo, né? E como eu falei, eu tinha uma agência de marketing, e aí na época da pandemia,
Eu tinha uma equipe grande, cara, era super legal. Eu amava o que eu fazia, eu amava a agência e todos os nossos projetos, porém, na época da pandemia, não por conta da pandemia, mas é que calhou de ser, né, na exata época, eu tava vindo de muitas crises de ansiedade. Por eu ser sozinha, não ter um sócio, inclusive nessa época eu tava procurando por um sócio, mas a gente sabe que é super difícil. E aí eu tava nesse momento, vindo de várias crises de ansiedade, e aí eu e meu marido, a gente conversou e eu falei assim, então quer saber? Eu vou encerrar esse ciclo e vou procurar outra carreira para eu me dedicar. E fui e fiz, vendi agência, sentei na frente da terapeuta e falei, agora vamos descobrir o que eu quero fazer da minha vida, porque graças a Deus eu já estava nessa época em outra realidade de vida e tinha Podendo, essa você podia liberdade. escolher, né? Exatamente. Tinha com um essa tempo para pensar. liberdade. E aí, na pandemia, assim como todo ser humano, a gente bebia muito vinho. Então, a gente era um mundo de lives, vinhos, comida, porque a gente passava o dia todo trancado em casa, então eu sempre cozinhava alguma coisinha ali, e aí tinha um vinho para acompanhar. E a criatividade estava lá em cima, exatamente, né? Porque a gente tinha muito tempo para pensar, né? Exatamente. E eu pensando, eu falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida? E aí um dia minha terapeuta que fez essa provocação, assim, Isa, você gosta muito de vinho, você gosta de viajar, você gosta de vinho, você já pensou em fazer alguma coisa juntando as duas coisas, vinho, viagem? Aí eu falei, cara, é verdade, acho que eu vou fazer isso. E aí, uma forma de começar foi usar um pouco dos meus conhecimentos, né? Depois de muito tempo trabalhando em marketing, foi usar os meus conhecimentos para começar a produzir conteúdo, dei a sorte de viralizar com o conteúdo, e aí ganhei pessoas para me ouvir. Aí eu falei, cara, agora que essas pessoas me ouvem, eu vou compartilhar tudo que eu tô aprendendo com elas. Então, lá em 2020, eu comecei a compartilhar conteúdo de acordo com aquilo que eu tava aprendendo. Então, eu aprendi um negócio, gravava um conteúdo para compartilhar. E aí, me apaixonei por ensinar, me apaixonei pelos vinhos. Você sabia que nas degustações formais, a gente cospe o vinho? Então, tipo igual do café? Não sei, no café cospe também? Café também. Então, a gente cospe o vinho. Coloca um take aí, Jorge. Coloca um take aí. O pessoal cuspir o café. A gente cospe o vinho, porque... O café eu sabia do vinho, não. Imagina, a gente vai para uma degustação coisa, né? Técnica, tem 20 rótulos. Eu tenho que fazer avaliação técnica de 20 rótulos. Quando eu chego no terceiro, eu já não dá mais. E outra, você tem que ter... eu separo um tempo para beber, para me divertir, mas enquanto eu estou trabalhando, eu não estou me divertindo. Então, eu tenho que levar aquilo a sério. Então, quando eu vou para eventos, eu levo sempre o meu copinho de descarte. Eu mesmo levo o meu copinho. Então, tô ali, às vezes, feira de vinho, tem vários vinhos para degustar. E aí, eu tô ali com o vinho, tal, degustei, cuspi no meu copinho, depois eu vou lá, descarto. Porque eu tenho que encarar o vinho como o meu trabalho. Eu não posso banalizar uma bebida alcoólica. Eu lido com bebida alcoólica. Eu tenho que dizer para as pessoas para elas serem responsáveis, mas tem que começar por mim. Hoje eu dou aula, hoje eu faço experiência corporativa, carrego caixa, né? Existe essa piada no mundo do vinho que se você não é sommelier, até você tem que carregar muita caixa. Então hoje carrego caixa, faço tudo para cumprir a rigor, e eu acho que é o mais importante, estudo muito e me comprometo a sempre falar com seriedade, a passar a informação certa, a ser didática. Acho que isso é o mais importante, porque esse é o respeito que a gente conquista. Eu comecei a te acompanhar, eu vi que você falava de uma forma diferente, um conteúdo que eu queria saber. Pega esse limão pepper para me fazer um favor. Diga limão pepper. É isso. Vou colocar aqui, porque esse ajuntadão da Isa hoje vai ser assim, Não, carne... tá muito turbinado, eu tô adorando. O que acontece? Essa carne aqui, o que a gente tá fazendo de preparo é realmente aquilo que você poderia ter na geladeira, né? Uhum. Às vezes você fez um churrasco, sobrou uma carne, as pessoas sempre me perguntam sobre isso, né? Eu vou fazer o que com essa carne de churrasco? Fazer uma farofa. Aqui a gente tá usando um corte novo agora para fazer aqui para você, mas as pessoas de fato podem pegar carne que já não tem geladeira, pegar um bacon, a calabresa que tem na geladeira do brasileiro costuma ter bastante. Sim. Então, fazer. Então, aqui a gente vai usar um pouco de... Esse é carne de porco? Isso aqui é carne de porco. Ah, tá. Isso aqui... Eu vi que ela era mais clarinha, mas também não era frango. Lemon pepper, eu acho que é um tempero aqui que vai ser
é perfeito para carne de porco. E aqui, como sobrou, você perguntou da gordura aquela hora, Sim. certo? Então aqui eu já separei gordura pra gente usar nas duas carnes que a gente tá fazendo, que aqui eu tô fazendo uma carne de porco, que é um pernil cortado em cubo, e aqui cubinhos de alcatra. Então a gordura do bacon eu vou usar pra gente fazer o nosso arroz, e tô usando aqui pra gente selar essas duas carnes. E tudo isso vai integrando os sabores, vai ficando mais complexo, é né? aí. O sabor. Isso Porque é muito gostoso. é isso, né? Composição, né? As pessoas... eu faço uma farofa e todo mundo fala, gente, qual é o segredo dessa farofa? O segredo da farofa é que eu deixo queimar o fundo da panela do bacon e da calabresa. Eu tiro e aquela gordura continua e vai dando aquela queimadinha e eu venho com a farofa, vou raspando. Então, assim, é construção de sabor, né? Sim. É igual o vinho que você tá falando. As pessoas têm muito essa questão da dúvida. Nossa, mas a comida pega sabor como? Tem que fazer uma construção toda. A gordura do bacon, ela tem sal já, né? Sim. E tem essa questão da construção do sabor do bacon que vai dar aí riqueza pro nosso prato. Quando você me falou o que a gente ia comer mais ou menos aqui hoje, você me perguntou, você come bacon? Aí eu logo pensei numa alternativa para trazer, então eu trouxe um vinho branco feito da uva Viognier. Ele é um vinho mendocino, ele foi fermentado direto nas barricas de carvalho, acredita? É muito legal isso, então ele tem um corpo a mais, e o mais engraçado, lembra que a gente estava falando sobre rolhas? Esse daqui, ele é rolha natural, porém, ele não é fechado com aquela cápsula de plástico, isso aqui é cera, então eu coloco o saca-rolhas direto nele e tiro a rolha assim, ó. Isso é só... E depois eu quebro a cera e não, pronto. E é bem molinho mesmo. É, bem molinho, é uma cerinha. Então, e assim, pra dizer, essas são as curiosidades. Questão de vinho, isso aí muda alguma coisa ou é só... Não. Isso aqui é um charme que o produtor quer dar, claro. E aí, por que eu trouxe um vinho branco? Vinho branco, ele tem a capacidade de ser bem versátil na hora de fazer algumas harmonizações. Então, como a gente tem aqui muita gordura, né? A gente precisa do quê? De acidez, para o nosso paladar não ficar aquela coisa meio rançosa de gordura. Então, o vinho branco tem essa acidez. E como aqui a gente tem alimentos de textura e corpo medianos, esse vinho é uma uva, a Viognier, ela já é uma uva que tem uma presença a mais, um corpo a mais, como ela foi vinificada direto na barrica de carvalho francês, aí ela ganha mais corpo ainda. Por isso que ela vai acompanhar bem a textura, o peso desse prato, que é uma bem coisa que aromático, a gente... né? Eu já senti o cheiro. Bem aromático. A Viognier, ela é uma uva francesa e ela tem essa habilidade, de ser bem aromática. Então, vamos lá, um brinde. Um brinde. Cheirando primeiro. Cheiroso, hein? Sente cheiro do quê? Pra mim, algo bem docinho. Alguma coisa docinha, né? Bem. Pensa numa carambola doce. Olha, isso. Uma carambola doce, uma pera. Uma carambola. Uma pera, uma maçã verde. Maçã verde. E aí lá no fundinho você percebe que ele tem outras notas doces, assim, de repente um pouquinho de baunilha, justamente da barrica de carvalho. Incrível. Muito cheiroso, né? Um pouco de cheiroso, floral. Muito aromático. Vai aromatizar bem com o açafrão, que também ele é bem cheiroso, né? Até a coloração, ó, vai combinar. Seu ajuntadão vai ficar bom, viu, Isa? E por falar em juntar, vamos juntar. Bora. Pega aí e me ajuda a juntar. É só juntar mesmo, hein? E aqui é, ó, pra harmonizar com este vinho que a Isa trouxe pra nós aqui. Vamos juntar. Pode jogar, Isa. Não, agora tá ficando cada vez parecendo mais seu bonito. juntadão? Não, esse daqui tá com um upgrade. O meu não fica tão elaborado assim. Isso aqui tá uma delícia. E aí, ó, porque do nome Esse tem que dar uma brasileirinho, né? raspagem. Todas essas cores, o verde, o amarelo, toda essa... E esse hoje ainda vai ter uma finalização Esses um pouco pequenininhos a diferente, gente também põe. com exceção do queijo. Gente, o cheiro disso aqui tá delicioso. E aquele milhinho que não pode faltar, né? Bonito? Muito. Esse é o arroz brasileirinho que hoje está se tornando, hoje, uma exceção para ser um ajuntadão.
o mexido. Pra ele ser carinhosamente renomeado hoje. A salsinha ainda não, é cebolinha, né? Ainda não. Gostou? Te agrada? Gostei. E com a temperatura que hoje tá um dia hoje tá calor. mais quente. E Caiu esse muito é bem. um prato gorduroso, mas ao mesmo tempo ele tem bastante vegetal, então ele Sim. consegue ser fresco, ele é aromático, é especiado, então esse vinho também traz um pouco disso. E a ideia aqui, ó, Isa, de colocar o pimentão, por exemplo, né? A gente verde, vermelho e o amarelo, e você percebeu que eu não refoguei eles. Tô colocando nessa estação da receita para eles manterem essa crocância, essa textura, porque o fogo muda a cor, né? Sim. Muda a textura. Então agora ele vai pegar menos temperatura e vai ficar com aquela crocância que a gente quer que fique com esse frescor todo. Delícia. E aí eu vou servir pra gente comer. Fechado. Em cobuca, de colher. Eu só vou comer no prato, eu vou abrir mão da minha kombucha hoje, porque a gente tá comendo num prato tramontina. Pois tá? é, tramontina. Ó, talheres e prato, então. Exato. Então, por isso, em nome disso, abrirei mão da minha kombucha só hoje. Então bora de arroz brasileirinho aqui, que hoje apelidamos de ajuntadão aí, pra homenagear a convidada. Ai, que Ó, delícia. e esse vai ter uma finalização especial, que é uma coisa que a gente também coloca aí no prato baião de dois, que é um queijo coalho. Ó, uma pipoquinha de queijo coalho. Para dar um toque todo especial ao prato. E aí, continua harmonizando com o vinho? Muito! O queijo veio só pra coroar essa harmonização. Agora vamos ver qual nota você vai dar aí pro seu ajuntadão. Isso sim que é papo de chefe, Isso tá? aí é papo de chefe. E aí? Delicioso, perfeito. Você melhorou em milhões de vezes meu ajuntadão. O upgrade do ajuntadão. Perfeito. E é isso, galera. Esse foi o nosso primeiro episódio de Papo de Chefe. Então acompanha aí através das redes sociais, que também vai ter no YouTube e aqui no nosso Instagram. Aproveita e segue a Isa, você que gosta de vinho, acompanhando nosso trabalho. E é isso, minha galera. Vamos lá, até a próxima. Não, calma. A pergunta é, vou poder levar uma marmitinha? Hoje você pode.